oitavo ano, a gente hoje vai falar sobre as revoltas regenciais, ou seja, das revoltas dos movimentos revolucionários que aconteceram no período da regência, tá? E a gente começa falando aí sobre a cabanagem. A cabanagem, diferentes grupos participam desse movimento aí, mas a grande maioria das pessoas que participam desse movimento são as pessoas mais humildes aí. O que esse grupo está exigindo? Eles querem melhores condições de vida e a expulsão dos portugueses também, porque eles achavam que a melhoria das condições de vida deles também estava atrelada a essa expulsão dos portugueses, que tinham muito mais chances do que eles no Brasil, do que os próprios brasileiros aí. Qual era a base econômica das pessoas que viviam aí no local onde foi a cabanagem? Extração dos produtos da floresta ou das drogas do sertão, né, também eram assim chamadas, como guaraná, cacau, baunilha, castanha do Pará. Eles também plantavam algodão, arroz, tabaco, né, para o fumo, além da extração de madeira aí. Obviamente que vai ser uma revolta que vai ser sufocada pelo governo, como a gente vai ver que são todas as revoltas, com exceção da Guerra dos Farrapos aí. A gente também tem a revolta dos malês, tá? Que vai acontecer em Salvador e ela vai ser liderada pelos africanos. Qual é a luta deles? Justamente a luta contra a escravidão aí e a conversão forçada, né, ao catolicismo, porque a Igreja Católica ela tentava forçar os negros a se converterem ao catolicismo e isso era uma das exigências dessa revolta aí, né? Eles permanecerem com a sua própria fé. O desfecho vai ser como todos os outros, né? Vai ser reprimida com violência e os líderes são mortos. Geralmente, os líderes das maioria dessas rebeliões, eles eram mortos. Por que eram mortos? Para servir de lição para os outros, né? Para servir de exemplo e enfraquecer o movimento de resistência aí. Nós vamos ter as rugas cuiabanas também, né? Que acontecer em Cuiabá. O objetivo era expulsar também os portugueses e ter mais autonomia para o Mato Grosso. Aquilo que eu falei para vocês, a ideia dos brasileiros era de que eles não cresciam, não desenvolviam, não melhoravam de vida por causa dos portugueses que tinham mais privilégios do que eles aqui. É uma revolta que também vai ser derrotada e seus líderes vão ser presos, mas depois eles serão libertos. Nós vamos ter aí a Guerra dos Farrapos, que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Vai ser a revolução que mais tempo vai durar, ela vai durar durante 10 anos. O governo não conseguia vencer, porque os farrapos, né, ou Revolução Farroupilha também, como é conhecida, era extremamente organizada. E por isso tinha um exército muito forte, era liderado pelos estancieiros. Quem são os estancieiros? São os grandes donos de fazenda do Rio Grande do Sul e por isso o governo não conseguia sufocá-la, né? Como o governo não consegue sufocar essa revolta, no final da revolta o governo faz um acordo com eles. Então eles não vão ser presos, tá? Por isso, os militares, né, dos farrapos, né, que faziam parte do exército do farrapo, serão incorporados no exército brasileiro, incluindo os negros, tá? E essa revolta acontece por causa do preço do charque. Por quê? O que é o charque? É a carne seca que a gente come, né? Mas também é conhecida como charque. Rio Grande do Sul era um grande produtor de charque, só que o Brasil comprava charque de fora, esse charque de fora estava vindo mais barato do que o charque do Rio Grande do Sul, causando um grande prejuízo para esses estancieiros aí, para esses donos de fazenda aí. E então é por isso que eles entram nessa guerra aí contra o governo. Então a gente percebe que no final, né, eles acabam saindo vencedores. Por que saem vencedores? Porque eles não são presos, são integrados no exército, né? E eles conseguem aquilo que ele queria, que era o valor do charque dele ser menor do que o valor do charque que vinha de fora aí. O golpe da maioridade. O Brasil era governado por regência una, regência trina, que eram 3 pessoas que governavam o Brasil, e depois a gente teve a regência una, que era uma pessoa que governava o Brasil aí. Isso acontece porque Dom Pedro de Alcântara, ele só tinha 14 anos de idade, né? Só tinha 5 anos de idade quando o pai vai embora, né? E durante esse período, até ele conquistar a maioridade, aos 18 anos, o Brasil vai ser governado por regências. Só que aí eles querem adiantar essa maioridade de Dom Pedro, porque eles acreditavam que se o Brasil tivesse um imperador, essas revoltas iriam se acalmar, o povo ia ficar mais calmo. Então aí eles dão o golpe da maioridade. Então antes de completar os 15 anos de idade, Dom Pedro vai ser declarado maior de idade, podendo assim assumir o governo do Brasil. Então aos 14 anos e um pouquinho, quase 15 anos, Dom Pedro se torna Dom Pedro II, assumindo aí
o governo brasileiro como imperador do Brasil, tá? O Partido Conservador queria um governo forte e o Partido Liberal queria uma autonomia para as províncias. A gente vê que o tempo inteiro, tanto o Partido Conservador como o Partido Liberal, eles estão querendo coisas opostas e estão brigando aí pelo poder, né? Os liberais, eles vão lançar uma campanha para adiantar a maioridade de Pedro de Alcântara aí, e essa campanha aí vai ser aceita, né? Por que vai ser aceita? Porque ela vai atender aos interesses das classes dominantes. Quem são as classes dominantes? São as pessoas mais ricas aí, porque ele se sentiu ameaçado por causa das revoltas, tá? Porque toda revolta, ela sempre tinha, a grande maioria tinha um cunho popular, né? Então, esses grandes donos de fazenda tinham medo que a população se revoltasse contra eles, então queria acalmar essa população. E eles acham que Pedro, sendo declarado imperador do Brasil, essas revoltas iriam acabar. Então, o golpe da maioridade é isso, é quando Pedro se torna Dom Pedro II, se tornando imperador do Brasil, mesmo não tendo 18 anos de idade aí.